E por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma lógica por detrás disso. Ou seja, o terceiro céu, ele é imenso. Não cabe todos os anjos dentro da cidade. Por mais que Deus poderia fazer uma cidade que coubesse todos, tem anjos que têm trabalhos fora dela. A cidade, o Santo dos Santos, o terceiro céu, é lugar onde acontecem reuniões, onde o Senhor é adorado. Anjos podem ficar mais perto de Deus, outros nem tanto, outros ficam mais para o lado de fora, e há reuniões. Nós aprendemos isso pelo livro de Enoque, que esses tolos consideram um livro apócrifo. Estão perdendo o ouro. Mas, na verdade, nem precisa tanto de Enoque para provar isso. Nós temos coisas na Bíblia provando isso. Só que o livro de Enoque, realmente, eles nos fornecem essas informações maravilhosas. Isso significa, irmãos, que se o Senhor colocou no nosso coração o desejo celestial, como que na hora da glorificação a Nova Jerusalém ia descer e nós não iríamos conhecer o céu e ser abençoados com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais? Olha o que Efésios 1, verso 3 diz. Que Deus nos fez assentar em lugares celestiais. Se a Nova Jerusalém desce, nós não estamos mais assentados em lugares celestiais. Efésios 1, 3, um verso que fala, está grudado com a palavra predestinação, porque foi lá que se originou a predestinação. E essa parte de falar da rebelião do céu e como anjos de Deus pecaram e acabaram dando lugar para um povo que Deus ia retirar da terra, vem Zacarias 13 para falar disso. Zacarias 13, do 7 ao 9. Por que você acha que no verso 7 o Senhor está falando isso daqui? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Esse texto aqui, está lá em Mateus. O Senhor Jesus fala isso antes da sua morte na cruz. Mas voltarei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Olha a presciência dele. Isso aqui está decretado. Mas não é o decreto calvinista, é o decreto do Senhor, por ele antever as nossas boas obras feitas através da cruz de Cristo e as más obras que os homens fariam. Então Deus sabe quem vai morrer e quem não vai. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Por que essa terceira parte? Aqui é a descendência de Abraão, que Deus promete que iria ser como as estrelas do céu. Os anjos de Deus, lá em Apocalipse 12, eles estão representados como estrelas do céu. Tanto em Apocalipse, como em Enoque, como em Isaías. Jesus fala também que aqueles que forem dignos de alcançarem a ressurreição dos mortos serão como os anjos de Deus. Ou seja, como as estrelas do céu. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Texto semelhante que acontece lá em Apocalipse 21, e em outros profetas. Por que o Senhor está falando disso aqui? Porque aqui é onde aconteceu a origem da predestinação. É onde anjos perdem o seu lugar, porque eles apostataram, eles não se tornaram vencedores, e eles acabam abrindo vagas celestiais para os homens na terra. Deus vai pegar os homens da terra e conduzir no lugar daquela propriedade dele que foi retirada do céu. Foi tirada não pela força, não porque Deus quis que isso acontecesse. Aqueles anjos foram amados, Deus não predestinou eles para serem rebeldes. Apesar de Deus saber de tudo isso, não tinha profecias para falar disso, mas agora no plano da terra tem profecias. Então Deus fala de antemão. E um plano está decretado e predestinado. Mas veja, as vagas foram abertas no céu e o Senhor vai preencher isso. Assim também a casa de Israel, ela não abriu vaga para as nações entrarem? Também tem a ver com predestinação. Então não é à toa que isso está aqui. O capítulo 13, então, ele está recapitulando a história para a gente e acrescentando informações. Paulo entendeu muito bem isso daqui. E lá em Efésios 1, ele fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano arquitetado, que eu não posso falar tudo aqui agora. E isso é ponto até para eu falar em outros vídeos, que eu penso fazer
como continuação daquele vídeo do mistério do querubim caído. Faz parte desse estudo, mas tem muita coisa para pensar e detalhar. Mas veja, não faz sentido? Por isso que Paulo fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos fez assentar em lugares celestiais. Só que em Efésios 2, dos versos 5 em diante, o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa e dar mais detalhes. Ele vai falar que Deus nos fez assentar em lugares celestiais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu resolvi dar um tempo para ouvi-la, e ela disse para mim que o texto está falando que as bênçãos vêm dos lugares celestiais. Essa pessoa crê que Jerusalém é a prostituta, vai ser destruída, que todo judeu tem que morrer, não gosta de ser chamado de antissemita, e aí você pede as explicações do texto para ela e mostra textos como esses, principalmente Efésios 1, 4, como Efésios 2, do 5 ao 7, ela fala, olha, aqui eu estou vendo que Paulo está falando para a gente que as bênçãos vêm dos lugares celestiais. Irmãos, essa é a única porta de saída para um espírito antissemita, para negacionistas. Lógico que as bênçãos vêm do céu. Da onde você acha que vêm as bênçãos? De nós mesmos? Do Sheol? Vem do céu. Mas Paulo não está falando que as bênçãos vêm do céu, dos lugares celestiais. Ele está falando que nós fomos abençoados lá, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Em Efésios 1:3 ele falou que Deus nos fez assentar lá. Se a Nova Jerusalém desceu do céu, quando que vai se cumprir essa profecia? Isso mostra, o Espírito Santo nos permitiu um apóstolo escrever isso para ficar visível como um apóstolo de Cristo entende o reino milenar. E isso não é grande coisa, é claro que é um espetáculo de revelação, mas não deveria ser grande coisa, uma novidade para a gente, porque o Apocalipse 20 já está mostrando que a Nova Jerusalém só desce do céu depois do grande trono branco, e isso é depois do milênio. Por isso que eu chamo essas pessoas de retardadas. Pessoas que estão sendo guiadas pelo espírito do anticristo. Porque o final dessas pessoas, você acha que vai ser o quê? Agora, elas não estão doentes, elas não estão na cama, elas não estão morrendo, porque Deus é misericordioso. Ele quer que essas pessoas se arrependam. Ele quer que essas pessoas voltem para o caminho da verdade. Mas, se elas não se arrependerem, a tendência é piorar. Então, elas vão distorcer ainda mais a palavra de Deus. Deus vai colocar doença nelas, vocês vão ver isso. Algumas delas, por causa da doença, vão se arrepender, outras não, e aí elas vão morrer. Isso é um assunto que está em 1 Coríntios 11 e tem que ser tratado com delicadeza, que é profundo demais. É uma coisa que o apóstolo Paulo observou na época, o próprio Espírito de Deus criou essa observação no apóstolo Paulo, e permitiu isso acontecer com a igreja, não porque foi desejo dele, que Deus fez isso à toa, colocou a doença de propósito. Não, Deus aproveitou essa situação de rebeldia, fez muitos dos coríntios adoecerem e depois morrerem, e deu discernimento para o apóstolo Paulo, ensinando para o apóstolo Paulo o porquê que acontece isso. E isso também é um padrão dos profetas. Doenças acontecem no nosso meio quando não é por questões literais, você comer mal, dormir mal, sei lá, coisas literais. É por coisas espirituais, por rebeldia. Mas a doença vem como um sinal amarelo, para você se arrepender. Deus pode te curar, Deus pode curar a pessoa. Mas tem tipos de doenças que não tem nada a ver com o mundo espiritual. São doenças que normalmente acontecem, são consequências do pecado, mas são consequências do nosso modo de vida. Você pode adoecer, basta você ficar sem dormir, come qualquer coisa, come uma coisa estragada, você adoece. E muitas pessoas morrem assim. Mas o que eu estou falando de 1 Coríntios 11 é algo que tem a ver com o mundo espiritual. Então tem certas doenças que nós contraímos para o nosso corpo por causa de rebeldias espirituais. E o apóstolo Paulo fala disso. Então é um assunto que aqui eu só falei por cima, mas eu tenho que ler esses textos e mostrar eles para vocês. Isso faz a gente temer ao Senhor. É um vídeo que explica esse assunto e puxa um gancho para um outro. Porque esse é o temor que não é um amor perfeito. É um amor que Deus considera amor. Deus considera que você ama Ele, mas é um amor que precisa ser trabalhado e aperfeiçoado. Deus quer tirar a gente desse amor que teme o lago de fogo, que teme o castigo, para um amor onde você não está se importando tanto com o castigo. Você considera o castigo e não quer ir para lá, mas você considera muito mais o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você, do que o medo da morte.
Esse é o amor perfeito, onde você olha muito mais para a cruz e não para o castigo. O castigo está destinado para os que rejeitam a cruz, mas o foco não pode ser o castigo, o foco é a cruz. Então você teme a Deus por causa dos sofrimentos do Filho, do plano de Deus, do amor dele, e aí você quer obedecer a Deus pensando muito mais nisso do que naquilo. Isso é amor perfeito. Não é lindo? Tem que ser tratado à parte esse vídeo. Agora, eu não estou falando tudo isso daqui para florear o assunto. Você veja que eu estou indo direto na profecia. Então, por isso que existe o capítulo 13. Deus é um padrão bíblico fazer isso. Antes dele trazer o desfecho, ele cria na gente uma reflexão, algo para nos botar para pensar. E Zacarias é um profeta que faz isso com a gente. Agora, quando você vai no capítulo 14, agora sim, presta atenção no que nós vamos ler. Todos podem entender o que nós vamos ler. O capítulo 14 é onde a gente finaliza esse vídeo, é onde o profeta vai finalizar a profecia e é onde vai servir de parâmetro para ver se você está entendendo o que o profeta estava falando. Porque se você acreditar nesse espírito antissemita, onde transforma a palavra Jerusalém, Sião, montes, Jerusalém e tudo em igreja, e pisa nas promessas de Deus para o povo restante, você vai ser reprovado por esse capítulo. Presta atenção. Embora já seja uma loucura a pessoa fazer aquilo que fez em Zacarias 12. Ainda que não tivesse o capítulo 14, mas Deus fez questão de explicar coisas aqui pra gente. Vamos lá. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. No meio de ti? No meio de ti quem? A igreja? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. O nosso corpo ele vai ser pisado. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Eu tô fazendo zombarias com esse espírito antissemita. E a cidade será tomada, e as casas... A cidade não somos nós? Quem são as casas? E as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A igreja. Tudo igreja aqui. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo, aqui é o povo. Você vê que uma coisa é o povo, outra coisa são as cidades, uma coisa é o povo, outra coisa são as casas, e outra coisa é a cidade, e é Jerusalém. O restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Aqui a igreja vai ser arrebatada. Vão ter judeus glorificados, mas vão ter judeus que não estão. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Que monte é esse? Eu já vi pessoas falando que esse Monte das Oliveiras são as duas testemunhas. Por quê eles falam isso? Está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. São as duas testemunhas, Moisés e Elias. Oh, que revelação! Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Aí veja bem, aqui o Senhor já não veio? Os seus pés não estão sobre o Monte das Oliveiras? Verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes. Quem está fugindo? A igreja não é porque ela já está com o Senhor. O Senhor veio. Os seus pés estão no monte. Os montes só podem se repartir depois que os pés dele tocam os montes. Porque o vale dos montes chegará a Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus com todos os santos com ele. Esse então virá o Senhor, aqui está acrescentando sobre o que falou antes. Os pés do Senhor já tocou os montes. Mas aqui o profeta está acrescentando, está falando, então virá o Senhor, é conclusão, não é uma outra vinda. Jesus não vem, bota os pés no Monte das Oliveiras, sobe para depois descer de novo para a igreja. A igreja está aqui, arrebatada. Mas uns são a igreja arrebatada, outros são os que estão fugindo pelo Vale dos Montes. E são pessoas que vão ficar vivas. E são aquelas que vão chorar, que vão sobrar em Jerusalém, que vão chorar amargamente. Cada família à parte, suas mulheres à parte.
Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Aí pegam esse texto aqui, fala que é a primeira vinda de Cristo, que é o Espírito de Deus fluindo em Jerusalém. Gente, que coisa louca! Será que a pessoa não estava lendo os versos anteriores? Por isso que eu falo que é um espírito de cegueira. Isso não pode acontecer com uma pessoa normal. Tem que estar realmente embriagada com o vinho da prostituição de Satanás, com o espírito antissemita. Uma pessoa em sã consciência não tem como pegar esses textos aqui e fazer o que elas fazem apenas por um erro de interpretação. Essas pessoas estão se colocando como mestres, estão se colocando como pessoas que estão na frente do povo, lutando contra as profecias e querendo desfazer pessoas que estão falando o que é reto, o que é justo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Por isso que eu digo que o castigo para essas pessoas é certo, se elas não se arrependerem. Verso 7. Mas será um dia singular, eu já li, né? Aqui, ó. Jerusalém, águas vivas. Claro que águas vivas fala do Espírito. Lógico, o Espírito é o rio da água da vida. E Jerusalém, em alguns textos, fala de igreja. Mas aqui são águas vivas mesmo. Literal. Não tem nada de Espírito de Deus fluindo e purificando. O Senhor também, ele é mestre para ele poder tirar um ensino espiritual de um literal, mas sem anular o literal, porque o Senhor não é retardado. Retardados são esses que querem confundir. Pega a profecia aqui uma vez, joga em Atos dos Apóstolos, se cumpriu lá, o que não dá certo em Atos joga no ano 70, aí o que dá certo joga no futuro e distorce. Metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Ei, vou espiritualizar tudo isso? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá e Rimon, ao sul de Jerusalém. Jerusalém mesmo. Presta atenção nisso daqui. Veja se Jerusalém aqui é a igreja ou se a Nova Jerusalém já está aqui. Presta atenção. Toda a terra se tornará em planície de Gebá e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Veja que são portas que não estão lá na Nova Jerusalém. São portas que foram reedificadas lá no templo de Neemias. Você veja que Deus está dando localizações para mostrar qual é a Jerusalém que estará aqui de pé, restaurada, qual é o tempo, qual é a Jerusalém e como isso acontecerá. Por isso que Deus está dando essas informações. A princípio, a gente fica perdido em entender o porquê que Deus está dando tantos nomes, mas depois a gente entende o porquê. Habitarão nela e já não haverá maldição. Aí aqui pode ver que tem uma referência, já não haverá maldição. Aí eles pegam essa referência aqui e como está cruzado com Apocalipse 22, está vendo? Aí eles acham que aqui está falando da Nova Jerusalém, só porque existe um texto cruzado. Irmãos, isso aqui é um padrão bíblico. Deus ele fala uma frase que ela vai ecoando por gerações. E, por exemplo, lá em Apocalipse 21, quando fala o Senhor será o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse texto está em Ezequiel 28, está em Ezequiel 36, está em Ezequiel 37. Aparece no Novo Testamento, mas só que em cada ponto que aparece, Deus está falando de tempos determinados. Hoje, por exemplo, nós somos povo de Deus e Deus é nosso Deus. Ou seja, e nós somos tabernáculo de Deus. Isso significa que se cumpriu o Apocalipse 21? Não se cumpriu. Mas o apóstolo Paulo pega esse texto e coloca em 2 Coríntios 6 e diz, retirai-vos dela, povo meu, da grande Babilônia. E ali ele está falando de um contexto religioso, perverso, maligno, que tem a ver com o nosso contexto também. Retirai-vos dela, não toqueis as coisas imundas, para que eu vos receba. Vós sereis para mim filhos e filhas. Filhas, ou seja, tem mulheres. E eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo.
É um texto que está em Apocalipse 21, mas a aplicação dele, que Paulo está dando, é para o nosso tempo. Semelhantemente acontece aqui em Zacarias 14. Verso 11, de novo, habitarão nela e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. Estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas. E lhe apodrecerá a língua na sua boca. Veja que esse texto aqui está falando de praga que acontece com pessoas que guerreiam contra Jerusalém. Mas isso daqui também não reflete no segundo Gog e Magog, onde eles cercam a cidade e vem fogo do céu e consome eles? E só esse texto aqui, ele é de uma grande revelação para a gente. Porque veja bem, a Nova Jerusalém é uma cidade que você, se ela estiver na terra, você não consegue ver o topo dela. Nem cabe todos os anjos existente agora dentro da cidade. Imagine depois que todos os santos de todas as gerações forem glorificados. Então essa cidade tem o Pai, tem o Filho, tem serafins, querubins, seres poderosíssimos. Eu acredito que só o grupo dos 4 querubins com os 4 serafins já seriam suficientes, o poder deles, para destruir todo o reino das trevas. Talvez não o suficiente para destruir o próprio diabo, mas destruiria todos esses anjos malignos. E se contar os 7 arcanjos, miríades de anjos, o Filho e o próprio Pai? Agora imagine tudo isso estando na terra e Satanás convencendo homens mortais para cercar Jerusalém. Irmãos, eu sei que Satanás é astuto e que o homem é idiota, mas não a esse ponto. Como que as nações da terra, depois do milênio, com a Nova Jerusalém já na terra, vão cercar a Nova Jerusalém? Qual é o plano que Satanás vai falar? Vai convencer os homens como? De guerrear contra anjos. E todas as nações da terra saberão que dentro da cidade tem querubins, serafins, arcanjos, o próprio Pai e o Filho. Como é que eles vão se atrever? Não tem como, irmãos, por mais imbecil que o homem seja. Ou seja, só isso já é o suficiente para a gente abandonar todos esses hipócritas. E toda essa mentira, esse engano. Porque, tá vendo como tem pessoas que não pensam? Isso não tem saída. Então, por isso que o Senhor fala isso. O verso 12, né? Ou seja, é um texto que sim, vai acontecer no nosso tempo. Pessoas que vão cercar Jerusalém, vão ser queimadas, vão ter os seus olhos estourando para fora do olho, a sua língua vai derreter na boca, a sua carne vai apodrecer. Mas isso tem muito mais a ver com o episódio que acontece depois dos 1000 anos. Agora, faz sentido as nações da terra cercarem o templo de Ezequiel. Muros penetráveis, homens mortais. Por isso que eles farão. Verso 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes e grande abundância. Esse é um texto significativo também. Se a Nova Jerusalém desceu do céu, por que o Senhor está interessado nas riquezas das nações? Pode ver que esse é um texto, ele aparece em vários outros profetas, onde Deus fala que as riquezas das nações virão para o Senhor e serão consagrados ao Senhor. Pode ver que o tabernáculo foi edificado com a riqueza do Egito. O templo de Salomão, ele foi reedificado com as riquezas dos despojos que Davi conquistou nas suas batalhas. Não foi com nada celestial. A Nova Jerusalém desce do céu e os homens estão glorificados. Por que o Senhor está interessado em pegar as riquezas das nações e consagrar ao Senhor? Porque um templo vai ser edificado, literal, o templo de Ezequiel. E o Senhor vai fazer questão de acabar o profeta nos conectando com esse templo. Veja bem, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, ao Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Eles vão subir aonde? Na Nova Jerusalém? Óbvio que não. Se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E aqui vai falar da família dos egípcios, né? Deve ter um motivo muito forte para o Senhor falar isso.
Aí o Senhor vai falar do castigo, e o verso 20 e o 21 são os versos onde o Senhor ele vai introduzir a gente para o profeta Ezequiel. Por isso que o profeta Ezequiel vem depois do profeta Zacarias, não é por acaso. Porque aqui o profeta acaba de uma maneira misteriosa. O Senhor não precisa espiritualizar nada aqui, ficar usando linguagens da antiga aliança para falar coisas óbvias que ele fala em todos os profetas para a gente. Por exemplo, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Que panelas são essas? Que bacias são essas? O verso 21 explica. Sim. Tem pessoas que vão falar não, mas o Espírito fala sim. Todas as panelas de Jerusalém, e repete, e Judá serão santas. Por que Jerusalém e Judá? Não tem mais isso, foi tudo glorificado, Nova Jerusalém desceu, não tem Jerusalém e Judá. O que é Judá? Por isso que a pessoa tem que conhecer a geografia e a história. Judá fica no sul de Jerusalém. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui é a palavra cananeu, do hebraico. E aí, sabe o que as pessoas dizem? Que os cavalos aqui são os cavalos do Apocalipse 19, a panela da casa do Senhor sou eu, os sacrifícios que são cozidos é quando eu falo um louvor. É claro que tem textos onde o profeta Oséias e outros profetas falam dos sacrifícios dos nossos lábios. Claro que vão ter as pessoas que vão oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. É um plano celestial, mas aqui o Senhor não está falando que eu sou a panela e eu sou a carne, e eu sou Jerusalém, e eu sou a casa, e eu sou a cidade. Isso já nos introduz para o profeta Ezequiel, principalmente para a gente entender lá Ezequiel do 40 ao 48, aonde vai ter templo, vão ter sacrifícios. Não é para a igreja vai estar perfeita, o sacrifício de Cristo vai estar completo e visível na igreja. A igreja não vai fazer sacrifício, não vai ministrar isso. Isso é para um plano terrestre. Isso não invalida em nada o sacrifício do Senhor. Sabe o que invalida o sacrifício do Senhor? Alguém apostatar da fé. Ela invalida o efeito do sacrifício de Cristo na vida dela, mas não invalida o sacrifício de Cristo. Isso que eu estou falando não invalida nada o sacrifício de Cristo. Dá mais glória ainda. Aí veja bem, essas pessoas que fazem isso, elas distorcem. Quer ver o tanto que elas têm que distorcer? Para tentar distorcer Ezequiel do 40 a 48, elas têm que distorcer profetas, Zacarias, Isaías, têm que distorcer a Bíblia toda. Por isso que haverá grande confusão na casa delas. Elas colocam a confusão na casa de Deus, Deus coloca a confusão na casa delas. Tem um indivíduo que vive falando essas besteiras, que Jerusalém é a prostituta, que Deus não tem nada com o povo judeu, que a Nova Jerusalém vai descer do céu, que Jerusalém está em prostituição mais do que todas as nações. Mas o hipócrita está lá agora em Jerusalém, tirando fotinho e gravando vídeo. E o Senhor Jesus passou por aqui, irmãos, a terra do Senhor Jesus, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha que bênção, olha que coisa linda que é o Mar da Galileia. Mas em outros vídeos está lá falando que tudo vai ser destruído, que aquilo ali é uma prostituta, que aquele lugar não presta, que é o pior lugar do mundo. Ou seja, olha que hipócrita. Por que foi lá então? Irmãos, isso é o cúmulo da hipocrisia. Por isso que eu falo que essas pessoas estão bêbadas e ainda vende. Fala toda essa besteira, coloca confusão nos filhos de Deus, se maqueia todo e vende tudo em curso. Fala se uma pessoa dessa vai ter coroa de rei. Nunca. O Senhor não é injusto. Ele vai fazer justiça. Agora, se essa pessoa vai ser condenada no grande trono branco, aí depende do que ela faz no oculto. Mas reinar com Cristo ela não vai. Não é porque eu estou falando. É porque a palavra fala quem reina e quem não reina. Você precisa fazer obras de sacerdotes. Se você mente, engana, fazem as pessoas desprezar Jerusalém, distorce as coisas, muda a linha do tempo do Apocalipse 20. Olha o que faz o profeta Zacarias. Esses imbecis colocaram ímpios ressuscitando na primeira ressurreição. Eles têm uma linha de interpretação bem semelhante à linha milenista. Parece até que eles estudaram com o milenismo, só que eles são
Pré-milenistas. Olha a confusão. Eles fazem tudo isso e ainda vão receber uma coroa de rei e sacerdote? Quando isso é possível? Não é possível. Não é questão de eu estar falando e decidindo ou de eu desejar isso. Eu queria que mudassem, mas eles não mudam. Não mudam e ainda vendem as coisas do Senhor. Fala que é viver pela fé. Eu estou falando isso desses imbecis, eu não vou falar o nome deles aqui, porque eu já enjoei de mencionar o nome deles. Mas eles refletem um espírito antissemita e um espírito de apostasia que está em muitas religiões. Em pré-tribulacionistas, tem pré-tribulacionistas que têm o espírito antissemita. Então, pelo menos esses pastores pré-tribulacionistas, eles não chegam a manchar tanta coisa, porque eles não ligam muito. Eles não querem explicar muito Apocalipse, eles não dão uma resolução, mas eles também não anulam essas coisas aqui que estão escritas. Eles só não sabem resolver a conta. Agora esses, vou falar para vocês, esses subordinados que estão agindo como filhos malditos, eles estão se colocando como mestre, querendo contrariar até profeta de Deus e depois ainda sair vendendo e lucrando com isso. Aí fala contra Jerusalém e vai lá para Jerusalém gravar vídeo e tirar foto. Fala a verdade, irmãos. Merece chicote nas costas uma pessoa dessa? E aí no canal, tá lá, tem pessoas acompanhando o estudo, pagando para aprender, pagando para comer, para beber leite adulterado, pagando para comer comida podre. E essas são as pessoas que nós temos hoje. Para que fazer isso? O que a pessoa ganha com isso? Ganha só aflições para a sua vida. Como agora não estão doentes, não estão na cama, não estão adoecendo, eles acham que o céu aceitou tudo. Só que o boleto vem. E quando vier, aí vocês vão ver a reação desse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa perverte toda a verdade de Deus. Em questão de 1, 2 anos, eles mudaram muitas coisas que aprenderam. E começaram a vender ainda. Eu não sei qual que é o pior, mudar a verdade de Deus em mentira ou vender. Não dá para saber qual que é o pior. Esse vídeo aqui, parte 1 e parte 2, eu vou tentar colocar eles dentro de uma playlist dos profetas Zacarias que eu fiz podcast, que eu já expliquei, não assim com todas essas palavras, mas eu já expliquei. Eu fiz narração também no livro de Zacarias. Eu vou colocar tudo numa playlist, eu vou colocar no meu comentário fixo, com alguns links de agradecimentos. Eu queria que você seguisse também, tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.